Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao podcast Bate-Papo, o podcast do curso de Sistemas de Informação da Antônio Meneghetti Faculdade. Meu nome é Fernando Emílio Puntel, sou professor do curso de Sistemas de Informação aqui da ANF e hoje a gente vai conversar com uma galera que ganhou o último Code Race, a nossa maratona de programação organizada pelo curso de Sistemas de Informação. Tenho a honra de dividir o host aqui com meu amigo Cristiano, amigo e colega de trabalho. E Cristiano, o que tu espera dessa conversa? O que tu espera do Code Race? O que tu já pode trazer de novidade do Code Race desse ano? Muito bom. Obrigado, professor Puntel. A gente chega à 9ª edição, aliás, a gente já fez 9 edições, né? Vamos chegar à 10ª edição agora esse ano. Nós já distribuímos mais de R$30 mil em prêmios durante todos esses anos. Ano passado, a gente teve premiações na ordem de R$5 mil. Então, cada vez mais o nosso evento está crescendo, com mais patrocinadores, com mais pessoas, né, participando. E esse ano aqui vai ser melhor que no passado, sempre, e vamos sempre crescer, né? E nada mais justo a gente trazer os vencedores do ano passado, né, Cristiano? Que eu entendo que são quem vai dar as dicas de ouro para vocês. Então, se você é estudante profissional da área de tecnologia ou aluno do ensino médio, se prepara que tu pega o caderninho aí, pega o teu café, esquenta a água do mate, porque hoje vocês vão receber as dicas de ouro. Então eu vou convidar aqui a Ana Júlia, o Cassiano e o Diogo, por favor, uma salva de palmas aí, equipe. Show de bola. Vamos chegando. Então, pessoal, primeiramente a gente agradece muito em nome da Antônio Meneghetti Faculdade, da Fundação Antônio Meneghetti, por vocês estarem presentes. E eu lembro que ano passado foi muito legal a participação de todos, né? Teve muita gente, né? E eu estava até comentando que a gente acabou realizando o Code Race com duas edições remotas e a gente não conseguia se conectar com as pessoas, né? E o ano passado eram mais de 200 pessoas e a gente vê todo mundo trabalhando, foi algo muito legal. Mas antes da gente chegar no Code Race, eu queria fazer uma pergunta para vocês e, na verdade, antes disso, vou pedir que vocês se apresentem, falem o nome, onde vocês trabalham, o que vocês fazem, falem uma curiosidade de vocês, se vocês se sentirem à vontade, então fiquem bem à vontade e aí. Bom, boa tarde, bom dia. Meu nome é Lucas, eu sou analista do grupo Voale, trabalho com esse time lá dentro e dentro da Voale a gente trabalha com uma solução de atendimento praticamente. No Code Race, uma curiosidade que eu posso trazer é que eu, junto com a Ana, não somos exatamente técnicos. Não somos da ciência da computação, não somos da SI ou de outros cursos. Bacana. Muito bem. Prazer, eu sou a Ana Júlia, também trabalho junto com esse time na Voale. Eu sou analista lá dentro e estou frente às melhorias e projetos de desenvolvimento. Então, eu faço a ponte entre o cliente e o time técnico. Uma curiosidade, né? Foi a minha primeira vez participando. Legal. Foi muito legal. 100% de aproveitamento. Muito. Foi uma baita experiência. Foi muito legal muito mesmo. Muito bom. Olá, gente. Meu nome é Cassiano. Eu sou o Dev. Já estou atuando desde 2018, quando a Zorg foi fundada, né? A Zorg é uma startup que hoje está dentro do Grupo Voale. Hoje eu trabalho mais na parte de IA e já participei 4 vezes do Code Race. E a primeira vez foi em 2015, a segunda vez em 2017 ficamos em 3º lugar. A terceira em 2019... Então, não sei o resultado. E ano passado, com esse time aqui da Zorg, a gente conseguiu o 1º lugar. Eu sou o Diogo, eu sou desenvolvedor. Uma curiosidade minha é que eu tenho o objetivo de ser um mini-caça. Eu me espelho muito dele. E eu sou apaixonado nesse time que a gente tem aqui. São ouro. Show de bola. Vocês trouxeram um ponto bem importante, né? Vocês todos trabalham juntos e eu entendo que todo mundo da área de TI, né, entende que tecnologia se faz com pessoas e muitas vezes a gente vai precisar de união de diferentes pensamentos, diferentes áreas, né? E é legal vocês trazerem 2 pessoas de desenvolvimento, 2 pessoas que estão relacionadas em outras áreas. E antes da gente chegar lá no Code Race, como que vocês pensaram na equipe de vocês, na organização? Vocês pensaram, para aquele momento a gente precisa levar alguém mais soft, alguém mais dev, alguém mais DevOps, algo assim? Vocês vieram em 5, né?
Sim. No Code Race, né? Sim. Tá faltando muito Sim. um elemento que não Isso. pôde vir hoje. Ah, ok. Vocês foram em 5. E era um dev. Sim, era um dev. Era um dev, ok. Tivemos e aí três até devs. geograficamente nós 4 estamos aqui mais fácil e o outro dev está em Erechim. Erechim. Então tem um pouquinho de movimentação para ele vir para cá. E veio. Ponto. Veio, né? Pro Code Race Mesmo veio, de né? longe, Isso. veio. Pra você ver como vale a pena, né? Muito Exato. bom. A escolha do time foi muito simples. Sim. Era o pessoal das org. Era nossa empresa. Era a corporação das org. Tinha que ser nós. Não tinha como ser Legal. outra formação, né? Então... E Zorgen, enfim, vocês estão. É uma startup que está dentro do grupo Voale, mas tem um significado, né? Sim. Então. Sim, a o gente que trouxe que- também na apresentação no ano passado, Zorgen em holandês significa cuidar, Uhum. ou cuidado. E Perfeito. essa identidade, essa imagem, ela esteve sempre muito conectada com a nossa forma de resolver as coisas, buscando Bacana. estar próximo do cliente, cuidar dele, conseguir oferecer alguma solução que seja boa para ele, de fato. Uhum. Quase como se fosse um cuidado de mãe, um cuidado de amor, assim, incomparável, incontestável, sabe? E aí surgiu a ideia do Zorgen dentro de uma consultoria que a gente fez de design estratégico. Junto com o Zorgen veio toda a questão da marca, veio a questão do slogan, do posicionamento, da identidade, todo o kit de marketing que a gente precisava ter. E casou muito bem com o tema que a gente escolheu no ano passado, que inclusive foi o nosso segundo tema. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dele. A gente foi para um primeiro e depois de um tempo mudamos. Não, vamos mudar, e agora com a chance de mudar, mudamos e seguimos pelo lado do bem-estar do trabalhador. Show de bola. Importante muitas vezes pivotar, né? Talvez dentro da mesma Exato. área e ganhar ainda, né? E eu lembro uma cena que ficou muito marcada no ano passado, né? Que quando foi divulgado os dois temas, né? Ano passado era saúde e desastres naturais, algo relacionado ao ambiental. Ficou todo mundo em silêncio, mas a equipe de vocês se sobressaiu, era uma comemoração, assim. Sim. Aí todo mundo ficou pensando, o que tá acontecendo, né? Aí eu lembro que a gente comentava, o que eles vão trazer, o que aconteceu? Então eu queria saber, vocês tinham já a win na área da saúde, ou vocês já tinham pensado assim, se for essa área a gente vai para essa linha, se for essa outra área a gente vai para essa linha? Como é que foi essa organização pré-Code Race? Cássia ou Ana, vocês conseguem melhor isso. Isso foi a nossa preparação, assim, porque antecedendo ali o dia do Code Race, a semana ali, a gente veio, né, falando, a gente tem que se preparar e tudo mais. E aí a gente começou a pensar os assuntos em voga do momento, né, que poderiam ser os temas que seriam trazidos. E a gente vivia ali recentemente a questão ali da enchente, que, enfim, assolou o Rio Grande do Sul. E a gente tinha certeza que esse poderia ser um dos temas. Mas a gente achou que era um tema, a gente não sabia que eram dois. Então foi muito engraçado, porque a gente vinha muito fixo, ou poderia ser a questão do prevenção de desastres naturais, porque vinha muito essa questão, a gente não tem prevenção nessa área, né? E aí vinha muito nesse tema. O Cassiano trouxe a questão da IA, que poderia ser algo relacionado à IA. Então, a gente vinha muito assim. E na entrada do evento, na hora que a gente foi fazer o cadastramento, a gente conversou com uma outra equipe que também é da Voale. E eles tinham o tema de saúde e bem-estar. Mas a gente acha que vai ser algo relacionado à saúde, algo ao home office, alguma coisa atrelado à saúde e home office. Quando o tema veio, né, a divulgação, caramba, a Voale já sabia dos dois temas, né? A Voale adivinhou os dois temas. Então foi por isso a nossa comemoração e foi Sim, muito foi um legal. bingo, né? A gente tinha uma cartela com 2 temas, e aí os dois falaram, marcamos Pronto. e fechou. E é 100% do... Checkmate. Foi ótimo. Que bom, né? Mas vocês comentaram que vocês mudaram ali no meio, né, a ideia. Sim. Então, vocês tinham ido para a parte de desastres naturais e foram para a saúde ou mudaram dentro da saúde? Como é que foi? A gente começou com a parte de prevenção de desastres naturais. Então vocês E, gastaram um tempo. Gastando Gastamos, tempo, então, no acho que começo uma hora ali para e- debater. Quase 2 horas, eu diria. Quase 2 Até horas, a gente né? tomar a Quase decisão 2 horas. certeira de mudar de tema. Sim. Antes de colocar qualquer mão em código, 2 horas debatendo a coisa. Antes de tudo, a gente fez uma organização pré. A gente definiu, isso foi, acho que é a dica de ouro da nossa vida, Ótimo. e que fez a gente evoluir muito nessas 12 horas ali, e possivelmente é o que a gente faz e faria, né, no futuro. Durante as 12 horas, a gente levantou isso vindo pra cá. A comunicação, ela precisa acontecer durante todo momento. E aí eu e o Lucas, né, falando por nós dois, vamos cuidar da parte visual. Os outros 3 iam cuidar da parte estrutural, de banco, de código.
E como que a gente vai se comunicar? Não adianta daqui a pouco eu chegar lá na frente com a parte visual linda e maravilhosa que não vai comunicar com o banco, que não vai né, ter estrutura. E aí o Lucas trouxe a invenção dele, que seriam as dailies por hora. As hours. Seriam nossas hours. E a cada hora despertava o nosso despertador, a gente levantava e cada um passava o status do que tinha feito nessa 1 hora. Fantástico. E foi aí que a gente começou a ter aquela conexão de entender onde cada um estava, a ajudar se algum estava travado ou não, para que não passasse por muito tempo alguém travado com algo e daqui a pouco eu posso ajudar, auxiliar. E aí, essa nossa conversa foi que no segundo momento a gente entendeu que o nosso projeto não ia ir para frente, que era relacionado aos desastres naturais. Sim. E o Cassiano levantou um ponto muito importante. Como a gente vai vender isso? Qual que vai ser o nosso produto? A gente não tinha um produto. A gente só tinha o desejo de prevenir um desastre natural, mas a gente não tinha um produto. Ali caiu o nosso chão, então vamos parar. Aí o Lucas disse, agora é a hora da gente reformular, recalcular a rota. E aí foi, vamos tentar ideias. E aí a gente foi né, se aventurar no outro tema que a gente ainda não tinha nem pensado, nem cogitado. As outras participações que eu tive, eu sempre bateria muita tecla na parte de monetizar o produto, né? E claro, desastres naturais é meio difícil casar com monetização, mas de alguma forma tem que sustentar o produto, né? De alguma forma tem que fazer o negócio acontecer. E ali que a gente tava, mas não tava tendo nenhuma possibilidade, ou a gente não enxergou também, né? Não enxergamos nenhuma forma de monetizar. E talvez esse momento de fazer a troca foi importante, porque de certa forma a gente já tinha investido 2 horas, ou quase 2 horas na primeira ideia. E como o tempo é muito curto, né, tu precisa ser muito ágil. A comunicação numa empresa já é importante, onde tu pode, talvez, uma semana melhorar o fluxo, né? Sim. E aí eu tenho uma dúvida também. Vocês comentaram que vocês vieram conversando já no caminho e tudo mais. E a parte de desenvolvimento, porque a gente tem um monte de linguagem, a gente conhece um monte da área de TI, e aí a gente acaba se perdendo do que vai escolher, né? Vocês já tinham em mente, o front-end vai fazer com isso, o back-end a gente vai fazer com isso. Vocês já tinham em mente algo para a parte de desenvolvimento? Com certeza. A gente tem essa vantagem já que... Já estava na cabeça, já coisa, né? Nós temos tem que estar sincronizado, né? Senão, muito bom. Nós temos a vantagem que nós somos do mundo corporativo, então a gente já vem há alguns anos produzindo, né? E entregando produtos. E o mundo corporativo é duro, né? Porque é questão de prazo. Então, essa pressão a gente já sente no mundo corporativo. Inclusive, as orlis, né? Foi uma herança da Daily, né? Que é tu dar teu status, ver se tá bloqueado, o que tu fez, o que tá bloqueado e o que tu vai fazer, né? Então, isso a gente trouxe do dia a dia do trabalho, né? Do mundo profissional. Do mundo corporativo, né? Então, isso fez um negócio... A gente só meio que trouxe de uma forma mais, tempo menor, né? Beleza, mas vamos lá, vamos fazer o que a gente já faz. E nesse momento, vocês começaram a codar, e aí o Lucas e a Ana fizeram o quê da partir daí? Como é que eles ficaram só observando? Não. Ou eles tinham algum papel ali para, enfim, ajudar em qualidade da coisa? Eu acho que isso é a nossa segunda vantagem, né? Que a gente deixou desde o começo a parte que é muito importante a apresentação. A construção da apresentação também exige muito tempo e muito cuidado e muito... Inclusive, foi muito boa a apresentação. Então, né, quer falar, Lucas, como é que foi a construção do... Maravilha. E foi uma construção coletiva, né? Embora eu tenha apresentado no final ali, a gente chegou naqueles slides como uma consequência das 11 ou 12 hourlies que a gente fez e muita ajuda da Ana. A gente fazia... Praticamente o nosso começo começou com a prototipação e antes da prototipação o levantamento do que a gente queria de requisito. Aí a gente pegou uma dica de um rapaz que teve uma apresentação, uma fala um pouquinho antes do evento começar, que trabalha na Meta, inclusive, não me recordo o nome dele, que ele falou, peguem uma jornada de ponta a ponta e resolvam isso. Não se preocupem em querer enfeitar a coisa, não se preocupem, mas e aí como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço o login? Azar. Vai da casa para dentro e acerta. E a gente botou na cabeça, ok, o que vai ser a jornada? É isso. É a pessoa receber a notificação do check-up diário que a gente estava fazendo, né? Executar o check-up dela, fazer o videozinho com um movimento bem comum, que ficou bem famoso lá depois, e pronto. Esse era o nosso objetivo de ponta a ponta, esse era o objetivo do time de desenvolvimento, que a gente conseguisse cobrir aquela jornada ali, e, consequentemente, foi o nosso objetivo dentro da apresentação também. Comunicar isso
de ponta a ponta. Que bacana, que bacana. E algo muito importante que vocês trouxeram aqui, que vocês hoje trabalham na área de desenvolvimento, então vocês trazem uma bagagem muito importante do empresarial, de metas. Mas, Cristiano, esse ano a gente tem algumas modificações no regulamento, né? Sim. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho de como é que vai ser também o Code Race desse ano, já que está nas suas mãos, né? O Code Race aí, que promete ser o maior evento. Já vou botar uma pressão aqui. Eu vou colocar uma pressão já, né? A gente fez alguns ajustes, né? Até ouvindo, né, os alunos, ouvindo os participantes, para que a gente tivesse uma competição mais justa, né? E também, a gente sabe que é cansativo, é uma maratona, né, obviamente, mas tentando ajustar isso da melhor forma possível para que a gente tenha um evento que seja importante, competitivo, né, claro, mas que a gente tenha um resultado também, de novo, mais justo, né, no final. Então, o primeiro ponto, a gente fortaleceu a ideia de olhar o código, né, ou seja, pelo menos passar por ferramentas de análise estática ali, né, então nos colocamos alguns regulamentos ali no nosso documento, indicando que é preciso subir, né, um repositório até determinada hora, só para a gente ter acesso a esse repositório, não que a gente vai ficar olhando durante a noite esse código, mas para a gente consiga conectar as ferramentas, né, de análise estática para a gente entender um score ali, né, disso no final do evento, né, quando começar o júri e tudo mais, né. Depois a gente colocou em 10 horas, ao invés de 12, tá um pouquinho mais apertado, então isso dá uma estratégia também diferente, né, porque, como o Lucas disse, né, vou ficar 2 horas agora, então de repente esse tempo vai ter que ser melhor ajustado, já pode vir com uma estratégia, né, diferente na hora que a gente está entrando para dentro da competição, né? E as categorias. Então, nós dividimos as categorias entre profissionais e estudantes para que a gente consiga fazer, né, uma competição, de novo, mais justa, né? Porque, obviamente, que quem tem mais bagagem, né, traz essa experiência, e aí quem está ali ainda, né, na faculdade se sente um pouco, né, enfim, para a gente conseguir fazer essa forma justa, né, essa prova, tá? Então, a gente separou essas categorias. Esses são os 3 principais pontos, tá, desse ano. Continuamos aí trabalhando com os nossos patrocinadores. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais, né, mais para frente sobre isso. Então, basicamente isso aí. E aí, pedimos para o editor colocar aqui, ó, coderace.com.br. Isso. Vou colocar aqui, deixar no primeiro fixado aí, primeiro comentário, para o pessoal também ter acesso. Uhum. E aí eu queria saber, assim, vocês comentaram, vocês tiveram ali as hours, né, e a preparação, né? Mas qual foi o maior desafio, assim, se hoje vocês fossem conversar com alguém que estaria começando, eu quero me preparar para o Code Race, vocês, se prepara isso, porque isso aqui vai pegar durante a madrugada. O que vocês têm de dica de ouro? O que mais vocês sentiram dificuldade ali? Alguém? Uma dica que a gente pode dar, que até o Cássio comentou. É que eles não querem passar dica porque eles vão participar esse ano, né? A gente não pode se entregar também, né? Aqui, ó, deu uma dica devagarinho, né? Claro que por a gente estar inserido no mercado de trabalho, a gente já consegue ter uma visão diferente sobre alguns processos. A gente consegue entender alguns atalhos que a gente consegue tomar que acabam nos dando algumas dicas. Porém, como o Cássio comentou ali, a gente está acostumado a trabalhar um pouco com a pressão. Com prazo, com preço, com custo, com tempo e etc. Só que também tem que ter o outro lado. Às vezes está tudo apertado, às vezes está tudo achando que vai desandar, e aí tem que parar, ir lá, pegar um café, fazer um intervalo se precisar, porque às vezes é 10 horas, mas se tu não parar 20 minutos, tu vai perder 1 hora. Que é aquela hora que a gente fica mexendo o mouse, né? E mexe o mouse, troca de aba e não vem a ideia, não vem a ideia, não vem a ideia. Tá bem, se não tá vindo a ideia, Dá um tempo. Deixa a ideia não vir, dá um tempo, vai lá, pega uma água. A gente fez isso bastante, né? Às vezes, Ana, vamos ali pegar um café. A gente teve intervalos maiores, né? Sim. Isso daí era o equivalente às reviews, né? É. As reviews e as perspectivas. E eu penso que para o desenvolvimento, né, talvez ali toda hora, assim, 10 horas, em algo novo, que talvez tu não sabe muito para onde tu tá indo, né? Sim. Então esse também é um desafio, né, durante esse período, né? Sim. E eu gostei da ideia, né, como vocês trouxeram, que a gente teve que se reinventar, né? Ou seja, no meio do caminho a gente teve que mudar de trilha. E acho que isso vai muito ao encontro das empresas, né, como um todo, né? Então, e até vou fazer um comentário aqui, que essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que é CEO de uma empresa, e ele comentou comigo, Cristiano, esse ano nós não vamos conseguir participar porque o nosso time tá
mesmo cheio de trabalho. Eu falei, mas qual é o time que não tá cheio de trabalho né, na tecnologia? Sim. E eu acho que esse é um ponto importante do Code Race, porque a gente constrói times ali dentro. Olha só a riqueza, né, que a gente traz sobre um desafio que você tem e que às vezes dentro das empresas a gente está tão ali no nosso dia a dia para fazer as entregas que não conseguimos sair para fazer um exercício desse, né, de construção, né? Então, traz o seu time, né? Ou seja, traga o teu time da tua empresa para realmente fazer essa construção ali de um tema novo e como é que as pessoas se auto-organizam para resolver o problema. Sim, né? E eu acho que o isso é contrário também é fantástico. válido, né? Porque o time que vem para cá e participa 12 horas junto e consegue entregar um projeto bacana, trabalha melhor depois. Sim, com certeza. Sem Muito. dúvida. É o vínculo, né? Pode voltar para a empresa e falar, vamos rever agora Volta para a empresa a forma como a gente está e trabalhando, que de rever repente se lá talvez a melhorar. hourly compensa. Sim, fantástico. Fantástico. Muito legal, Muito muito legal. bom. E tu sai da caixinha, né? É. Faz algo diferente da rotina. A equipe, né, acaba tendo um vínculo muito mais forte. Acho que isso foi muito importante pra nós. Uhum. Então, e aí tu voltar pra tua rotina, tu já volta com muita ideia. Porque a gente saiu do... Sim. A gente saiu do concurso assim, com a energia lá em cima. Que fantástico. Sim. Muito bom, muito bom. Que legal. E se a gente fosse, vocês vão participar de novo, né? Eu sei disso, fiquei sabendo agora nos bastidores aí. E a pressão vai estar grande para eles ganharem, né? Nosso time é forte. Hoje a gente vai participar dando consultoria. Os times, assim, ó. E eu queria saber se vocês fariam algo diferente hoje. Vocês, na preparação, no momento, vocês falaram que vocês aprenderam muito durante o processo. Vocês fariam algo diferente? Ou, Vocês vão vir com a mesma composição. Ou ainda... 4 quintos de certeza provavelmente e o quinto ainda tá... O quinto vai ficar Quinto só elemento. quando assistir O nosso quinto Derechim. O elemento. elemento X ali ainda tá suspenso. Aham. Muito bom. De diferente, eu tava com várias dicas na minha cabeça agora. Mas pode passar a dica. Vai passando a bola. A minha dica é... Como eu já participei 4 vezes, né? A primeira vez eu vim com um time só de programadores. E a segunda também, a terceira também. Então acho que, assim, ó, o que foi diferente da quarta, né? Realmente tinham pessoas que não eram da programação, que eram de outras áreas, que foi muito importante na apresentação, na venda da ideia, né? Então, vender é um dos mais importantes. Então acho que Code Race, por mais que tenha código no nome do programa, né? Não é só código. Então tem que saber vender, tem que saber fazer o pitch. E tem que se preparar para isso. Então, acho que essa é a minha dica. Acho que muita gente da faculdade, né? Do ensino médio também acha que vai ser só código. É bacana comentar isso, porque a equipe que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que ficou em terceiro lugar, tinha alunos de sistema de informação e tinha alunos da administração. Porque Ótimo. precisa ter essa visão. Sim. Enquanto alguém tá... Nenhuma equipe vai codar, todo mundo vai codar. Alguém Sim. precisa olhar pro negócio, né? E tem a parte do negócio. O negócio é importante, Claro. né? Tem a apresentação para ser feita, tem que produzir material, artefatos, né? Não só código. E tem um detalhe Acho que você vai ter que que... explicar esse movimento, porque a galera de casa não sabe exatamente o que tu... Então tá, fazendo um ganchinho nesse movimento. O nosso projeto ano passado envolveu um check-up que a gente conseguiria fazer para as empresas mandarem para os seus colaboradores. Poderia ser home office ou poderia ser presencial também. A nível de checar se a cadeira do colaborador tá boa, se o teclado já não tá estragado, se o mouse tá bom, se a pessoa fez algum tipo de exercício, algum tipo de alongamento durante o dia. E aí, a demonstração que a gente fez durante a apresentação, e foi toda a nossa única jornada, digamos, foi um check-up de alongamento. Que a gente só precisava fazer isso aqui por alguns segundinhos e depois isso aqui por outros segundinhos. E aí o que acontece? O que foi o que chamou bastante atenção ali? Porque todos nós vínhamos numa jornada de 12 horas aqui em cima do computador, trabalhando e tenso e pensando no prazo, pensando na entrega, pensando no projeto. E aí, de repente, eu relembro que todos nós poderíamos ter sido beneficiados com um pequeno alongamento do pescoço. E aí ficou... inovador, né? Mas de fato era só um lembrete de um alongamento. Mas o pessoal seguiu, né? O pessoal seguiu, isso foi muito Ele bacana. mudou o fluxo da apresentação. Porque o avaliador, ele estava ali, né, focado em dar notas e avaliar. Quando ele vem com esse cuidado de alongamento, todo mundo larga tudo. E desde o avaliador até o menino do som ali, todo mundo que assim, sabe? Aquilo deu uma relaxada, uma descontraída no momento, foi sensacional. Foi a jogada do Lucas e é o Nem perfil tava dele. programado isso. Não tava programado. Mentira.
Mentira, Ah, não, é o não. teu perfil. Não, sim, sim. Ele vinha há muito tempo pensando como que ele ia fazer algo pra sair da rotina, pra sair da rota, pra sair sabe, de algo engessado. Esse é o perfil do Lucas, de sair de algo monótono, né? Então ele vinha pensando, chamar o pessoal pra todo mundo fazer foi na hora. Isso Teve ali o teu, peraí. Mas aí tinha um Sabe. videozinho atrás, com todo o passo a passo né, da rotina, do protótipo e tudo mais. E aí ele convidar todo mundo ali foi a virada. E foi uma experiência muito boa ver todo mundo fazendo. De fato, todo mundo fazendo. O rapaz tava mexendo no som aqui, os jurados, o Todo pessoal mundo nas parou. primeiras, o pessoal lá no fundo, tipo, piora. Mesmo tinha que me alongar um pouco. Isso foi muito bacana. Muito bom. Que bacana, que bacana. Agora a gente vai falar com outra equipe, né? Mas primeiramente a gente gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A gente já espera a participação de vocês no próximo Code Race, que acontece no dia 13 e 14 de junho. Então, Isso aí. por favor, né? Mais empresas venham, mais estudantes, mais profissionais da área de TI. No dia 13 a gente começa o credenciamento um pouco mais cedo. Isso, a gente começa às 16 horas o credenciamento, né? Às 19 horas com as palestras, né? E às 20h30 ali, mais ou menos, a gente faz a abertura real, né, do evento. E o que é bacana de comentar é que vocês trouxeram que uma das empresas patrocinadoras do ano passado deu uma palestra no início e ficou marcado para vocês aquilo. Então, esse momento das palestras são os patrocinadores que vêm para uma gama de profissionais para falar sobre a empresa, para contar um pouquinho da estratégia. Então, isso é muito importante, que valoriza a empresa também, além de estar divulgando nas nossas redes sociais, também no nosso site, né? Então agradecemos vocês 4 de coração mesmo. Muito obrigado por se deslocarem, estarem aqui presente conosco. E uma salva de palmas para vocês, né? Obrigado, mano. Obrigado, gente. A gente que agradece. Agora o editor vai fazer assim. Vamos lá então. Agora vamos conversar com a equipe que ficou em terceiro lugar no Code Race do ano passado. São alunos da Antônio Meneghetti Faculdade. Peraí. Antes disso aqui a produção está pedindo. Cristiano. Peraí. Tá. Quem pode participar do Code Race? Somente desenvolvedores, somente pessoas da área de tecnologia? E como é que eu faço para escrever minha equipe? Onde está todo o edital, todo o procedimento? Como é que é esse trâmite? Vamos lá. Primeiro, qualquer pessoa pode se inscrever no Code Race, tá? E a gente orienta, inclusive, que seja pessoas de diferentes especialidades, né? Ou seja, pessoas da administração que venham com também pessoas da tecnologia. Para se inscrever, entre no site www.coderace.com.br. Lá tem todas as informações, regulamento, os valores, e é isso aí. Show de bola, show de bola. A gente viu como foi importante pessoas de outras áreas, né? Quando a gente conversou com a equipe anterior aqui. Então, por favor, com uma salva de palmas, Fernanda e Thales, por favor. Olá. Show de bola. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Cristiano, eu não sei tu, mas eu fico muito orgulhoso, me aquece o coração assim, né? Vendo 2 alunos, de ver os alunos que a gente pegou lá no início, né? Não sabiam desenvolver, não sabiam fazer um Hello World. E quando chegam num campeonato assim desse nível, e eu fico muito orgulhoso quando eles chegaram lá no final, assim, a vitória deles foi minha vitória. Super gratificante. Né, super gratificante. Para mim já vale tudo, né, que a gente estudou, não. Exatamente. Show de bola. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, como é que vocês se prepararam, né? Vocês tinham pessoas de outras áreas, né? Não somente de sistemas de informação, né? Então, como é que foi esse preparo? O que vocês pensaram? Como é que vocês também interagiram pensando que teriam profissionais já, né, bem capacitados lá, né? Como é que foi essa preparação? Então, bom, eu como fui mais ou menos o líder dessa equipe, então eu montei ela. Eu tentei fazer uma combinação de skills de cada um dos alunos. Então, eu conversando com professores que tinham participado antes e pessoas que também tinham participado antes do Code Race, eu vi que tinha um padrão nos ganhadores. Os ganhadores nem sempre eram um time de 100% desenvolvedores. Então, tinha que ter aquele equilíbrio de tecnologias e de skills de cada pessoa do grupo. E aí foi que eu pensei em fazer a montagem do grupo e, eu preciso de um cara para vender a minha ideia. Então eu chamei o Matheus, que era o garoto de administração do nosso time. Preciso de alguém para fazer as telas muito bem. Aí eu chamei a Fernanda. A Fernanda foi lá e aí a gente tinha assim... Eu tinha uma ideia do que ela podia desenvolver na questão de prototipação, mas durante o Code Race
a gente descobriu também uma pessoa que pensava muito bem em negócio. Então, acabou que todo o time foi crescendo durante aquela madrugada. Não sei como é que tu acha, Fernando, como é que foi a composição do time. Quatro a Faltou o composição? Lucas. Isso, tem o Lucas, que também era um cara que me ajudou no desenvolvimento. Então você estava em 4 pessoas. Isso. Show de bola. Sim, Ok. foi uma loucura aquela noite. Foi? Foi o primeiro evento que teve do curso em si, que foi muito grande. E eu tinha chegado ano passado, e foi o primeiro evento, tudo era muito, muito expansoso. O evento, assim, foi muito grande. E eu fiquei, meu Deus, é muita gente de fora, muita gente de dentro. Tinha as pessoas, os alunos do JET, que eram os nossos alunos do Jovem Tecnologia, recém vendo toda aquela coisa grande. E eu também, eu fiquei, não, sei tudo. Mas na hora eu fiquei, não sei nada. Foi um pânico na hora lá, mas os guris também me tranquilizando lá todo momento, porque eu sou já nervosa. Aí eles assim, calma, Fernanda, calma, Fernanda. Nisso. E eu lembro que a Fernanda era minha aluna de laboratório de algoritmos 1 e eu falei um dia na aula assim, ó, quem ganhava, quem ficar entre os 3 vai ganhar um ponto na média, né? Mas que maravilha! E aí, quando a Só a Fernanda pessoa que ganhou, ganhasse. né? A Fernanda ganhou, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Parabéns legal. aí pra vocês, né? Mas o incentivo, né, Fernando? Foi. Né, Foi um, cara, foi um tipo, vamos lá. grande incentivo. Eu acho que o Thales trouxe algo bem importante, né? A diversidade de pessoas, de pensamentos, né? Pessoas de semestres diferentes, né? O Thales e o Lucas já são mais avançados do que a Fernanda. Trazer alguém da administração, né? Mas como é que vocês enxergam o que vocês aprendem dentro de sala de aula, né? Porque vocês acabam vendo muitas disciplinas, muito conteúdo, né? E como é que vocês viram na hora de aplicar? Falam, olha, isso aqui foi importante porque a gente já viu numa disciplina. Como é que foi? Além das disciplinas técnicas, as disciplinas também de FOIO e tudo mais. Sim. Isso. Acho que uma coisa muito importante também na formação do time foi que eu pensei muito nas tecnologias que a gente ia usar. Então, bacana. eu e o Lucas, por exemplo, como desenvolvedores que iam realmente botar a mão no código, a gente precisava ter uma química de tecnologias. Então, a gente vai usar tal tecnologia e aí os dois desenvolvedores têm que ser Sim. daquela Isso é importante, tecnologia. né? Isso. Porque se chegar lá na hora, bom, metade vai desenvolver em C# e outra metade em Java, não vai. Quer dizer, vamos discutir na hora ali no momento, não dá, né? Então você já tem que estar mais ou menos preparado. Os desenvolvedores têm que o se time, né? conversar. Exatamente. Que legal. Exatamente. Eu não tinha esse conhecimento ainda, porque recém tinha chegado no curso. Era recém passei meu primeiro semestre, foi no segundo semestre. Eu não tinha... Teve lab, teve fundamentos, mas eu não tinha a parte toda do UI UX que eu tive antes do curso, que eu estudei antes. Sim. Aí sim, na hora que eu fui ajudar a equipe, eu tive todo um background antes. Então, não foi algo em si do curso que me ajudou, mas as pessoas que eu conheci, aí sim, conheci o Thales através do curso, o restante da equipe. Mas, pra mim, eles eram os grandões que sabiam um monte de coisa e eu tava, E tu tava lá no meio, mas... E é um conhecimento que muitas vezes em sala de aula a gente não consegue passar, né? Porque Claro, é a ligação entre alunos, né? Para Sim. desenvolver. Essa colaboração, né? O espírito Exatamente. de colaboração. Que E vocês tá chegaram lá. a pensar, olha, se vier essa área a gente já tem uma ideia, se vier outra área a gente tem uma outra ideia. Como é que foi também quando veio ali a parte, né, de saúde ou desastres naturais? Vocês já tinham algo em mente? A gente não tinha nada pré-pronto, a gente não tinha, tipo, códigos ou telas já pré-feitas pensando na temática, mas a gente tinha aquela ideia muito provavelmente aconteceu as enchentes, então vai ter alguma coisa relacionada a desastres naturais. Então a gente veio assim com uma ideia já meio encaminhada. Mas quando nos foi colocado as duas temáticas dos desastres naturais e de saúde e bem-estar, a gente pensou também muito em... A gente tem que focar numa e tem que focar rápido. Então, a gente não pode perder muito tempo escolhendo o nosso eixo temático. Então, a gente saiu do auditório, no exato momento que saiu as temáticas, vamos sair daquele ambiente para ir num ambiente mais calmo, e a gente começou a debater as ideias que a gente tinha sobre cada eixo temático. Então, a gente levantou, e aí o primeiro que a gente pensou assim, vamos focar nesse, foi o dos desastres naturais. E a gente ficou, acho que uma meia hora, uns 40 minutos nele, e depois a gente viu que, cara, a gente tem 12 horas para desenvolver isso aqui, todo mundo tem as mesmas 12 horas, todo mundo também está confuso em que eixo que vai focar, e eu acho que todo mundo, durante aquela troca de ideias, todo mundo entendeu que a saúde e o bem-estar era mais fácil de desenvolver, ficava mais claro, porque a gente estava batendo cabeça, a gente tinha ideia, só que nada brilhava o olho. E aí, depois de uns 15, 20 minutos conversando sobre saúde e bem-estar, alguma ideia brilhou o olho, e aí a gente seguiu aquilo.
Que bacana, que bacana. E essa formação, assim, só para a gente entender, você está ali com 4 pessoas trabalhando, como é que é essa dinâmica de construção que vocês fizeram porque cada um tem uma ideia, às vezes, de puxa para cá, puxa para lá, Sim. só que chega uma hora que tem que ser, né? Porque senão nós não vamos vencer para começar, né, a codar e depois entregar. Como é que foi essa dinâmica? Tu teve uma ideia, ou a Fernanda trouxe? Não, Como é que... o Matheus, ele conseguiu organizar bastante a equipe. Cada um, a gente fez uma roda, assim, e cada um ficou dando essa ideia, um problema. Aí a gente ficava anotando. Aí depois, todo mundo olhava assim, não é. Aí depois, todo mundo juntou as ideias e ficavam tirando uma da outra. Era um pouco pesado, porque a gente ficava tirando, tipo, do Thales, ranquei uma lá. Sim. Aí a pessoa ficava... aí eu começou a não falar contigo, mas isso aí... Mas aí todo mundo começou a juntar essas ideias. E no final teve o point de... Pronto. Vamos fazer essa daqui. Aí todo mundo tem que abraçar. Acho legal Todo essa mundo dinâmica, né? Porque às vezes você perde muito tempo discutindo, né, coisas e não Sim. avança, né? Então, uma hora você tem que ter E a gente tinha que ponto focar mudar. algo exato. Porque senão, se a gente tivesse um monte de ideia naquele horário que a gente tinha, não daria. E esse ano aí vai ser mais curto. Exato. E o Matheus 10 horas esse conseguiu ano aqui. liderar muito bem essa parte do negócio, de como fazer o plano de negócio. Isso. Foi muito bom. Isso. A expertise de uma pessoa em administração ajudou muita gente a chegar nessa ideia de negócio. Depois a gente teve a liberdade para, tecnicamente, ir desenvolvendo as soluções. Foi importantíssimo esse Fantástico. cara de administração. Fantástico. Que bacana, que bacana. E Cristiano, acho que é muito importante a gente destacar que é muita gente, né? No passado foram 200 pessoas que estavam relacionadas na área de desenvolvimento e o quanto as empresas também patrocinando e estando presente nesse evento podem pegar talentos, podem olhar como a pessoa fala. Então, um pouquinho de como é que, se uma empresa quiser patrocinar, como é que ela faz hoje? Vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente pontuar a importância, né, do patrocínio aqui, né? Para a empresa, claro que você está expondo a tua marca, né, dentro da nossa comunidade, e a comunidade grande, né, tanto digital quanto a física aqui, né, que a gente tem. E depois, assim, trazer também os times para cá como participação. Então, dependendo do teu pacote ali de patrocínios que a gente tem lá no site, eu vou falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, né? Mas você tem até inscrições que são já embutidas, né, naquele patrocínio, tá? De um time, né? Então, isso é extremamente importante. Depois, olhar pelos talentos aqui, né, das pessoas que estão aqui dentro. Nós temos vários talentos, né? Muitos talentos aqui, né? Então, é sempre importante porque as empresas precisam desses talentos, os alunos precisam estar nessas empresas, obviamente, né? E esse é um ecossistema que tem que fluir e é super importante estar aqui nesse momento, né? E dentro do CodeRace. Para fazer um patrocínio, tá? Dentro do site, então, www.coderace.com.br, lá tem informações sobre patrocinar, né? Tem um link lá, patrocinar. Tem lá os pacotes de patrocínio que a gente já deixa pronto para facilitar, né, a entrada do patrocínio, tá? A gente entra em contato a partir dali, preenche um form ali com algumas informações básicas, né? A gente entra em contato e faz todo o trâmite aí para evoluir para dentro do patrocínio, ok? Show de bola. Muito, muito importante isso, muito importante. E a pergunta que não quer calar, né? Esse ano vocês vão participar com equipes diferentes. Qual que é a expectativa aí desse ano? Se ano passado a gente pensou em montar um Dream Team, agora a gente tem um Dream Team 2.0. Então, no nosso dia a dia, eu e a Fernanda, a gente trabalha no mesmo local, na mesma estrutura, que é o TecnoAnf, que é um braço de desenvolvimento do curso de Sistemas de Informação aqui no Inova Anf. E a gente montou um time da nossa equipe. Então, a nossa equipe do dia a dia vai ficar toda reunida no CodeRace para disputar como a busca pelo título que a gente sempre sonhou, né? A gente montou um time para ser competitivo, mas era uma coisa nova para cada um dos integrantes. Aí agora a gente, com a experiência de já ter um CodeRace, a gente já vai buscar chegar mais alto. Que legal, porque você já tem a sinergia de trabalhar junto, né, no dia a dia e tudo mais. E juntar na categoria também, né, do pessoal da faculdade, enfim, né, com dos estudantes. E é importante destacar que outras faculdades estudantes de outras instituições do estado, do Brasil, podem participar, né, e podem se inscrever na categoria de estudantes. Acho que isso com certeza. É muito, muito válido também, né? Com certeza. E eu queria fazer uma pergunta aqui para a Fernanda, principalmente, porque a Fernanda comentou que ela estava no primeiro semestre, estava ainda aprendendo, e ela trouxe a importância de conhecer colegas de outros
de outros semestres, né? Que é um conhecimento que ninguém mais tira, né? Um conhecimento realmente bem importante. E eu queria que tu desse uma dica, assim, para quem está no primeiro semestre, muitas vezes pensa, eu não tenho conhecimento, acho que eu não vou ir. O que tu fala para esses alunos que estão iniciando para participar do Code Race? Primeiro que tem que participar, porque... Vamos lá, gente, please, participem. Sobre conhecimento, a gente teve o nosso grande InfoHub, que a gente ensinou HTML e CSS. Então, quem teve a aula do InfoHub, dá para participar, criar uma equipe ali junto. E chama outras pessoas. A gente teve o quê? A semana acadêmica. Ainda vai ter... Não, teve o... esqueci. Teve o InfoHub. Aí lá tava várias pessoas, mas também tem outros InfoHubs vários separados. cursos, né? E tem pessoas mais avançadas. Sim. Tipo do SIG de semana passada. Sim. Tem pessoas mais avançadas. Exatamente. Então, no primeiro semestre, pode conversar com essas pessoas que estão um pouco mais avançadas e conversar com eles. A Amanda também hoje falou comigo. Quem é as pessoas do teu terceiro semestre que podia convidar? E eu, assim, mandei uma listinha. Fala com esse. Talvez esse que tem conhecimento. Tem que conversar com todo mundo. Uma coisa que eu passo muito pro primeiro semestre é, please, tenta. Vamos tentar, mesmo que não queira, vamos lá tentar. É muito divertido. Porque até no dia lá, eu conheci várias pessoas de fora que eu nunca vi na vida. E eu fiquei, vamos lá, tudo bem? Prazer em conhecer. Eu me chamo Fernanda e a gente ficou conversando lá. Eu nem sabia de onde eles eram. E foi muito divertido ter esse contato. Primeiro contato ainda do Code Race, que a gente tem do curso, que é um evento grande. Tem o Amphigames, mas lá é a parte competitiva. Sim. E o do curso em si, que é o Code Race, tipo, o maior evento do curso. É muito legal. Muito legal. Essa troca, né, de sinergia, porque vem pessoas de fora, né? Ouvir pessoas na categoria de profissionais já, né? Sim. Então tu consegue absorver uma experiência enorme, né? Eu acho que isso é muito importante. Importante mesmo. Teve alunos do JET que também não tinham o conhecimento e eles tentaram isso, lá. E hoje tem uma categoria exclusiva para eles, Sim, né? Foi muito divertido. Que isso. A gente tava... Eu ia lá, os professores do JET iam lá ajudar eles. E a gente ficava conversando e foi muito divertido essa parte. Aquela noite é divertida. Tipo, a madrugada toda é muito divertida. Não dá pra perder. É uma experiência. Não é só um projeto. Sim, é muito incrível. Eu acho que o aluno... o iniciante em todos os cursos de graduação tem que ver o Code Race como uma oportunidade. Então, uma oportunidade de tu passar uma madrugada inteira, né? Agora são 10 horas, né? A duração do Code Race. Tu tem todo aquele tempo que não é só tu codificando. Eu já vi um colega meu falando para mim que, eu faço código todos os dias e aí o que eu vou querer? Ir pro Code Race, ficar codificando toda a madrugada. Mas, cara, é uma oportunidade, não é apenas uma competição. Tu tem uma oportunidade lá de conhecer pessoas de novos cursos, novas empresas, gestores das empresas também que patrocinam o Code Race. Tu tem uma troca que, tipo assim, vira uma coisa inesquecível. Então, ninguém vai esquecer de um Code Race que participou. A gente não vai esquecer da equipe que mandou o pessoal fazer o alongamento. Então, eu acho que essas histórias, é tudo história pra gente contar. E tu ir lá e competir, e aquela coisa de disputar, de tu apresentar, tudo enriquece a pessoa. Tu não vai perder nada participando do Code Race, só tenha a crescer e atribuir mais valor ao teu portfólio. Que legal. Além de correr o risco de ganhar ganhar dinheiro. Prêmio no final, né? Claro, né? E também, né, Cristiano, todos os alunos ganham um certificado, né? Claro, Sim. Todos os alunos ganham um certificado, tá? E depois da participação deles. E os projetos, às vezes, nós temos muitos projetos, às vezes, que não chegaram ali, né, entre os 3 primeiros, mas que são ótimos projetos, né? Então, a gente tem também menções honrosas esse ano aqui para todos esses projetos que podem depois evoluir. Veja, nós estamos aqui no ambiente do Inova Anf. Por que não depois tu também, né, já tá muito na ponta ali para se, né, entrar para dentro da incubação. Então, isso é muito importante, né? Olhar para todos esses projetos também que estão sendo, e todo o conhecimento que está sendo gerado, né, dentro de um projeto como esse, né? Exatamente, exatamente. E vocês dois trouxeram pontos bem importantes, né? Além de toda a parte de desenvolvimento, toda soft skills que a gente desenvolve durante aquele evento. Trouxe do teu colega aqui, mas eu só desenvolvo. Fernanda trouxe. Eu sentei do lado, fiquei conversando, né? Então, essa parte da gente conversar, da gente trocar ideias, né? E eu tenho certeza que se vierem alunos conversarem sobre ideias no momento ali, vocês também vão estar abertos para conversar, né? Então, essa rede que é criada, ela é muito importante.
Eu só vou pegar um ganchinho da tua Por favor, fala, por porque existe também toda a organização do Code Race, que também já é um aprendizado, né? Então, os alunos que estão ali conectados, né, e estão nos bastidores fazendo para que tudo aconteça naquele dia, eles também têm que se virar, também têm que correr, né? Ou seja, todo mundo ali está fazendo o seu melhor e tem que se colocar os skills, né, eles começam antes, né, do dia do Code Race, tá? Então tem toda essa equipe também que trabalha, né, nos bastidores para que a coisa aconteça, flua, para a gente tenha um grande evento, né? Mais um grande evento esse ano. E como é que tá a preparação de vocês para esse ano? Vocês vocês falaram que mapearam a equipe já, vocês trabalham junto, então é uma sinergia legal. Vocês já estão pensando em que tecnologias vocês vão utilizar? Estão pensando em utilizar alguma IA? Como é que... Claro que o tema ninguém sabe, né? Somente o Cristiano, somente aqui dentro. Mas vocês já estão pensando em alguma estratégia até para aplicá-la no dia a dia? Eu acho que já que a gente trabalha junto, a gente tem afinidade de tecnologias. Então, a gente já tem esse negócio de, tecnicamente, saber como que cada um lida tecnologicamente. E nessa questão do equilíbrio de todo mundo do time, a gente já compartilha da mesma sala, a gente compartilha já das mesmas demandas. Então, vai ter uma leveza muito maior. A gente vai levar esse Code Race muito mais fácil, porque é um time que já trabalha junto há um bom tempo, então vai ser bacana. A gente está fazendo uma preparação meio que vamos tentar prever qual que vai ser o eixo temático, e aí a partir de quando aparecer o tema lá no telão, a gente vai destrinchar aquele tema e vamos tentar desenvolver para ser competitivo e vencer. Porque tem coisas que acabam sendo aplicadas em todas as áreas, né? Se tu integrar IA com uma linguagem, ela vai ser de alguma forma integrada, né? Não, show de bola. Muito bom. Eu queria quebrar o protocolo aqui, né, Cristiano? Já que a gente está se caminhando aí para o final, gostaria de convidar os nossos outros ganhadores aí do ano passado, por favor, que venham para cá, para a gente fazer um agradecimento, né? E vamos também reforçar o convite, por favor. Dúvida. É isso aí. Aí, ó, todo mundo aparecendo lá na telinha, aí, ó, bem bonito aí. Bacana. E ainda a gente queria agradecer as duas equipes em nome da Faculdade Antônio Meneghetti, em nome da Fundação Antônio Meneghetti, reforçar para vocês se inscreverem no Code Race. É um evento que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E também já se inscreve no nosso canal, deixa o like. Só se tu estiver dirigindo, tu tá perdoado, mas aí quando tu parar, tu deixa o like lá. Também deixa um comentário aí, eu já me inscrevi, eu vou me inscrever, ou minha equipe já ganhou, tudo mais. E aí eu gostaria de uma salva de palmas para esses 6 ganhadores aqui do ano passado.